Olá, gente, bom dia. Hoje, dia 12 de janeiro. Meu Deus, velozmente nós caminhamos para o mês de janeiro, já estamos no meio dele. Como passa veloz o calendário e nós estamos ficando cada dia mais próximos daquilo que nos aguarda. O futuro está logo ali. A uma respiração de distância, nós estamos entrando no futuro com alegria, com esperança em nossos corações, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ressuscita e nos ressuscitará tantas vezes quantas forem necessárias. A Ele, o nosso louvor nesse dia 12 de janeiro. Começando aqui, eu venho cheio de esperança, apresentando minha querida Lloyd, que vem de verde para sustentar a sua esperança. Uau. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, meu bispo. Esperança, isso mesmo, né? Quando o Senhor me alcançou, foi só o que Ele me deu. Esperança. Ora, isso é bom demais, né? Amém, isso mesmo. Ter essa expectativa alegre, esperançar é a coisa fabulosa. Amém. Que a fé injeta em nós, né? Glória a Deus. Ela faz nossos olhos brilharem na possibilidade, não é? Amém. Uma expectativa alegre, cheia de contentamento. E esperançar, né? Esperançar. Viver em esperança. Amém. E vem também com meu querido amigo, elegantemente, numa camisa que Paulo jogou xadrez com Silas. Cuidado. Muito bom dia, pastor João. Bom dia, querido bispo. Bom dia, companheiros. Bom dia a você que está do outro lado, pelo segundo domingo do ano de 2025, a participar conosco desse programa. E por falar em participar, eu queria antecipar dizendo que, reouvindo o programa do domingo passado, eu percebi que há muita coisa a ser questionada, a ser vista, não por dúvida, mas que interessa. E a gente está pondo o nosso telefone para dirimir qualquer dúvida ou para ouvir qualquer comentário de vocês. O nosso telefone está à disposição, pode anotar aí, 98-9144-7068. Eu quero ouvir de vocês como o nosso programa está chegando aos vossos ouvidos e se tem alguma colocação a fazer, se tem algum comentário, alguma observação, a gente está pronto para ouvir, porque nós não somos aqui os donos da situação, nós estamos comentando com vocês. E com alegria, leveza, sem o desejo de sermos donos da verdade de coisa alguma, né? Sim. Mas aprendendo a viver em graça, nesse favor divino. E nós já estamos avançando lá para o capítulo 9. Capítulo 9 é um capítulo muito cheio de detalhes que a gente vai ter a alegria de comentar. Parece que já aqui na primeira carta, essa autoridade de Paulo, né, é questionada. No capítulo, na segunda epístola, ele vai ser mais contundente, né, fazendo uma certa apologia do seu ministério, mas ele já começa aqui, porque assim, sempre vão questionar alguma coisa. É incrível como o mal-estar presente na civilização, desde que essa questão daqueles que se levantam para questionar a liderança, questionar o governador, está sempre ali alguém tentando derrubar de alguma forma, né? Eu me lembro que o primeiro homicídio acontece por causa de um culto. Por causa de um culto, a intriga de um culto. Porque um foi mais bem feito do que o outro. Um foi mais bem feito que o outro. Não foi nem por causa do lugar de fazer, e nem do dia de fazer. Não. Foi porque um fez mais bem feito do que o outro. Um houve entrega, o outro não, né? É interessante que naquela oferta diz que Deus se agradou de Caim ou de Abel e de sua oferta. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta, como se nossa oferta fosse um diálogo franco e exposto de nós mesmos, né? Quando nós estamos ofertando, nós estamos falando mais de nós do que nós imaginamos, né? Mas deixa para lá, porque essa não é a nossa questão hoje, né? A nossa questão é o questionamento.
dessa autoridade de Paulo, né, quando ele escreve para a igreja, tem alguém ali que está questionando, dizendo que ele não tem autoridade. Né, e esses questionamentos deixa Paulo aqui num tom de irritação, né? Quando ele fala aqui, ele vai num tom de irritação, aborrecido, sim, né? E ele chega a falar sobre isso, né? Que ele está escrevendo e ali o que manifesta nele é uma certa irritação. Vamos ver isso? Vamos lá. Só antes um pouco, eu fiquei me perguntando por que tanta pergunta, por que tanto questionamento de Paulo. Depois, revendo o princípio da carta, entendi que os coríntios, a quem Paulo se refere, não estavam, entre eles não estavam judeus. Ou seja, eram pessoas que não conheciam da lei, não entendiam da lei, ali não havia perturbação judaica nenhuma. Como a gente disse no princípio da leitura da carta, que Paulo começou a igreja de Corinto entre as prostitutas e os vagabundos. Os perâmbulos, os ali na região turistas, portuária, né? Exatamente, os turistas, as prostitutas que iam buscar aventura por ali, foram os primeiros a serem alcançados por Paulo. E a igreja de Corinto se formou exatamente com o princípio dessas pessoas. Agora chega alguém, talvez um judeu, cheio de si, cheio de regras, cheio de conceitos, e resolve dizer, bem, o que Paulo pregou foi isso, mas tem mais isso, então Paulo não tem essa autoridade, porque Paulo não viu a Jesus, Paulo não seguiu, Paulo não caminhou com ele, Paulo não participou da mesa da ceia com ele, então que autoridade tem Paulo para governar vocês ou para deixar doutrina em vocês? Entendo que foi essa história. E aqui no capítulo 9, Paulo se dispõe, usando todo o capítulo, para dizer aos coríntios, na verdade, qual a sua autoridade, o porquê de estar fazendo aquilo e como ele fez e a graça que lhe foi dada para fazer e a autoridade que ele tinha para isso. Sim. Ok. Isso mesmo. Vamos lá. Qual é o líder 9, que não é questionado, né? Isso mesmo. Vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Não me digam que não tenho autoridade para escrever deste modo. Não acham que devo sentir-me perfeitamente livre para fazê-lo? Não recebi esta tarefa? Não fui chamado para esta obra no encontro face a face com Jesus nosso Senhor? Vocês não são provas do que tenho feito para o Senhor? Ainda que ninguém mais admita a legitimidade do meu chamado, vocês não podem negá-lo. Pois meu trabalho com vocês é a prova viva da minha autoridade. Não tenho medo dos críticos. Nós, que atuamos na obra missionária para Deus, temos direito a acomodações decentes e ao sustento para nós e nossa família. Parece que vocês não levantaram objeção sobre isso para os outros apóstolos, nem para os irmãos do Senhor, nem para Pedro. Então, por que só no meu caso? Será que só Barnabé e eu temos de ir desamparados, desacompanhados e ainda pagar do próprio bolso? Será que um soldado trabalha por conta própria? Que lavrador é proibido de comer dos frutos do próprio trabalho? Que fazendeiro não bebe o leite de seu rebanho? Não estou exagerando apenas por estar irritado. Tudo isso está escrito na lei de Moisés. Não amordace o boi, impedindo-o de comer os grãos enquanto debulha. Vocês acham que Moisés estava preocupado com o gado? Não acham que a preocupação era conosco? Claro que sim. Lavradores trabalham ansiosos pelo tempo da colheita. Assim, se plantamos sementes espirituais entre vocês, é errado esperar que nos sirvam 1 ou 2 refeições? Outros até exigem isso de vocês. Será que nós, que nunca exigimos nada, não merecemos mais? Mas não vamos começar a reivindicar agora o que sempre tivemos o direito de fazer.
Nossa decisão é desistir de qualquer coisa que nos desvie da mensagem de Cristo. Minha preocupação agora é que vocês não usem nossas decisões para tirar vantagem ou privar alguém dos seus direitos. Vocês sabem que quem trabalha no templo sempre teve a garantia de poder viver dos rendimentos da casa de Deus. Também os que oferecem sacrifícios no altar podem se alimentar do que é sacrificado. Seguindo o mesmo raciocínio, o Senhor determinou que quem proclama a mensagem deve ser sustentado por aqueles que creem nela. Mesmo assim, quero deixar claro que nunca peguei nada para mim e que não estou escrevendo agora para exigir alguma coisa. Prefiro morrer a permitir que duvidem de mim ou questionem meus motivos. Se proclama a mensagem, não é para ganhar alguma coisa. Sou impelido a fazer isso. E ai de mim se não o fizer. Se eu considerasse este trabalho apenas um meio de ganhar a vida, eu esperaria algum pagamento. Mas como não penso assim, pois creio que ele me foi confiado de modo muito especial, porque esperaria ser pago. Então, acham que estou ganhando algo com isso? Na verdade, estou. O prazer de proclamar a mensagem sem que vocês tenham de pagar por isso. Vocês não precisam nem bancar minhas despesas. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles. Mantenho meu comportamento baseado em Cristo, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Fiz tudo por causa da mensagem. Eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Oh, meu Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. O texto vai continuar. Cara, esse argumento de Paulo é fantástico. Como ele se exime de qualquer tipo de comprometimento no processo da pregação da mensagem. Como ele se mantém acima de todo questionamento. Mesmo tendo direitos, abre mão desse direito por causa da força dessa mensagem. Bom, todo o texto merece nosso delicado apontamento. Mas quando chega nesse pedacinho, eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela, isso balança meu coração. Porque é exatamente isso. João, se nós fomos separados para a proclamação do Evangelho, isso já seria de muita dignidade. Mas entendermos que, mais do que proclamadores, nós temos nos tornado, nesse contexto da palavra, experiências vivas da palavra em nós, vivendo a palavra, experienciando a palavra, isso gera uma grandeza, isso é de uma beleza, de uma supremacia, porque é exatamente isso, João, que eu penso que, vivendo a época que nós estamos, com uma crítica muito honesta, os nossos obreiros, de um modo geral, é claro, eu estou generalizando, precisava despertar para essa realidade. João, nós temos direitos, mas abrimos mão de muitos desses direitos por causa da grandeza da palavra. Nós não visamos lucro, e esse deve ser
o coração de todo pregador, não visar lucro, embora todos nós tenhamos direito, nós que vivemos no Evangelho, ou do Evangelho, a comer do Evangelho. Não há nenhum problema, e Paulo faz bem essa defesa. Ele não está criticando Pedro, não está criticando os irmãos do Senhor, ele não está criticando ninguém. Ele está dizendo que eles têm direito sim, mas que ele pessoalmente, mesmo tendo direito, abriu mão desse direito para que não houvesse comprometimento nas intenções. Por isso é que ele diz, eu não admito... Assim, eu vivo no meio da crítica, mas como eu aprendi a não viver baseado na expectativa dos outros, isso pouco me importa, as críticas que fazem. Todavia, não é assim que eu vivo. A minha maneira de viver é outra, minha abordagem é outra, minha intenção é outra, e eu não vivo dependendo de vocês. Eu, se fosse dessa igreja, eu teria constrangimentos. Eu leria essa carta com lágrimas e com quebrantamento no meu coração. Eu tenho a plena certeza do que Paulo não está escrevendo essa carta ou dizendo tais coisas à igreja de Corinto, intencionado em que eles voltem e deem uma boa oferta. Não está reivindicando nada, né? Não está reivindicando nada. Eu entendo que ele está aqui trazendo à tona o dever deles, o sentimento deles, o reconhecimento deles como o comportamento de quem serve ao Senhor. Não porque ele precisasse disso. E nem era um desabafo de Paulo. Paulo escreve dessa natureza, mas eu estou entendendo que Paulo está tentando trazer aos irmãos, e não é diferente. Talvez alguém tenha dito o que hoje se diz muito. Ah, pastor, o que disseram de ti um dia desse? Esse é o bispo da igreja. É daqueles que passam sacolinha, que estão ricos, etc. Sim. É o que dizem. Um dia desse eu estava no velório... Sem me conhecer, sem saber quem eu sou. Um dia desse eu estava no velório, num velório de uma pessoa amiga, e encontrei alguém que eu conheci na minha adolescência. É de família cristã, imaginei que tivesse seguido realmente os preceitos da graça. E estávamos conversando, ele me perguntou, havia um pastor, nosso amigo, que é juiz de direito, e ele disse, quem é esse cidadão aí? Eu disse, é um amigo meu, ele é juiz de direito. Aí ele olhou assim, eu disse, também ele é pastor, eu disse, deve estar podre de rico. Aí eu entendi o que estava no coração daquele homem. Sim. A ganância, ou então a visão de que todo pastor, todo clérigo vive enriquecendo às custas do evangelho. E Paulo está dizendo, apesar de eu ter todo esse direito, eu não cobro, eu não quero para mim, eu abro mão. Mas vejam bem, quando Pedro e os outros estiveram entre vocês, eles trouxeram as esposas e foram bem acolhidos. Porque só eu e Barnabé tivemos que nos hospedar às nossas próprias custas, ou fomos dormir lá no quartinho do fundo. Por que disso? Eu quero que vocês entendam que não podem ter preferência por isso ou por aquilo. Eu já passei por isso. Um tempo desse eu fui no aniversário de um colega que me convidou, lá à distância daqui, e lá tinham outros 5 colegas, pastores, companheiros que estavam lá. E a pessoa responsável, o diácono que era responsável pela comida, pela organização, pega um bandeco daquele de alumínio, enche de arroz e me entrega e diz, aí faz teu prato. Eu fiquei sentado ali olhando para a cara dele, ele chama os demais e bota na mesa para comer. Eu fiquei sentado onde estava, não mexi com nada, não fiz prato, não fiz nada. E depois eu tive que dizer para ele, olha, não é assim. Eu também vim de longe, eu não quero a tua honra, mas no mínimo você precisa respeitar os convidados do teu pastor. Paulo está dizendo aqui, vocês fizeram diferente. Eu não quero glória para mim, eu não quero dinheiro. Eu só quero que vocês reconheçam que vocês precisam, na verdade, honrar aqueles que militam entre vocês. E todo pastor deve ter essa honra. Um dia desse eu cheguei na casa de um amigo, pastor, levando alguma coisa e disse, eu tenho pena dos cristãos que você trabalha com eles, porque eu nunca vi um chegar na tua casa com um peixe bonito do seu açude para dizer, está aqui que eu trouxe para você almoçar. Como uma conduta de honra. Não apenas como um favor, como qualquer coisa.
Paulo está chamando esses cristãos para dizer: a conduta de vocês está errada, não é esse o procedimento. Eu não estou exigindo para mim, eu quero só que vocês se despertem e tenham liberdade no coração de vocês para não fazer preferência. Desde o começo ele está dizendo, um diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Acabem com isso e tratem todos com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, porque eles também são dignos disso. Sim. João, mexer no bolso, Lloyd, das pessoas é um problema sério, principalmente na sociedade capitalista, né? Sim. Há uma certa usura. Você tem uma ideia, anos atrás, o pastor João me pediu para atender o pedido de uma pessoa conhecida dele, e eu fui pregar nessa igreja. Quando eu cheguei lá, estacionei meu carro, o pastor veio me atender, e a primeira coisa que ele disse foi sobre a oferta que ele se sentia obrigado a me dar. Eu disse, mas o senhor não tem que me dar nenhuma oferta, eu não estou aqui para ter esse tipo de vantagem. Aí ele botou a mão na cabeça e disse, glória a Deus. Quando ele disse glória a Deus, quando voltei, disse para o pastor João, esse homem vai fracassar na liderança dele. Ele não sabe honrar as pessoas. Não tinha que me dar nada. Não tinha mesmo. Mas não tinha que dar glória a Deus porque não tem que lhe dar. Glória a Deus porque não tinha que me dar nada. Entende? Então, assim, a pobreza da mentalidade dele me fez entender que ele não ia para muito longe, que logo, logo ele ia decair por causa dessa fragilidade. Comparando isso, recentemente eu fui pregar numa igreja e me deram uma bolsinha com alguns agrados, alguns mimos, né? Uma toalhinha, uma canetinha. Eu peguei, levei para casa, abri a bolsinha. Aí vi que tinha um envelopinho de cartão, né? Cartãozinho de obrigado por ter vindo, uma coisa assim, né? Quando eu abri o envelope, tinha uma oferta, uma generosa oferta. Eu disse, caramba, ele não me perguntou nada, não disse nada, não fez alarido, não disse que tinha um envelopinho aí dentro. A descrição, a beleza dessa entrega me fez entender que este homem governa. Aquele é governado. E que entende sobre semeadura, né? E entende sobre semeadura. Sabe, eu talvez dissesse, olha, tem uma oferta para você aí dentro. Mas ele não disse nada. Ele disse, olha, um mimo que minha esposa preparou para você. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha uma toalhinha, vi que tinha uma canetinha, alguma coisa assim. Eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz, estava tudo bem. Mas aquele cartãozinho, assim, a primeira coisa que eu faço é ler o cartão. Quando eu recebo um presentinho, se tem um cartão, antes de abrir o presente, eu leio o cartão para ver a ternura, né? Quando eu abri o envelope, dentro do envelopinho, tinha uma generosa oferta. Eu disse, meu Deus do céu, ali que estava delicadeza, o carinho, né? Isso mesmo. Que delicadeza. Imagine, bispo, essa criatura fez a mesma coisa comigo. Sim. Sabendo que, graças a Deus, eu não tenho. Eu nem vivo, eu nem ganho da igreja que vivo. Eu não ganho nada pelo programa que faço, eu não ganho nada porque eu não tenho essa necessidade. Deus tem me dado sustento próprio. Da igreja em que eu milito, eu não recebo nenhuma prebenda. Isso não é porque a igreja não tem o direito ou não queira fazer, mas é porque eu não tenho necessidade e não me vejo. Mas ele fez isso comigo. Mesmo sabendo disso, ele fez isso comigo. Então, coração livre. João, homem de coração aberto. Honrar não é investir na necessidade do outro. Honrar é reconhecer que não necessita, mas mesmo assim eu faço por honra. Por honra, não por necessidade. Por isso que Paulo diz, cara, não é pela necessidade da igreja que você precisa ofertar, não é pela necessidade que se tem. Nunca faça isso por necessidade, faça isso por honra. Nós somos animados a honrar a Deus com
os nossos bens. Honra é diferente de necessidade. Se eu estou demandando na necessidade de alguém, eu estou ajudando. Eu não estou honrando. Honrar é quando o outro não tem necessidade, mas mesmo assim eu faço. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? A gente volta já. Olá, gente. Todo esse capítulo 9, e nós paramos aqui bem no versículo 23, é tão claro, é tão nítida a apologia que Paulo faz, que a gente nem tem tanta coisa para argumentar, porque tudo já foi claramente argumentado pelo apóstolo, né? É muita clareza, né, Lloyd? Muito claro. Muito claro. Olha, tem uma outra coisa que eu queria comentar aqui. Comente, bispo. Que é lá no versículo 19. Olha que coisa forte Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativa de todos, reticências, né? Reticências. Eu quero falar sobre estar livre das exigências e das expectativas dos outros. Esse pontinho aqui é um pontinho que me causa tanta preocupação, porque a maioria das pessoas que eu conheço hoje, eu estou falando de maioria, estou falando de todos, mas estou falando de maioria, a maioria das pessoas se move na vida a partir das exigências que fazem sobre ela e das expectativas que geram sobre elas. Então, elas são reféns da expectativa dos outros. E esse é o pior lugar em que a gente pode ancorar a vida da gente. Nas exigências que os outros fazem e nas expectativas que elas criam a nosso respeito. João, nem eu, nem você, nem Lloyd, nem ninguém é aquilo que as pessoas têm como expectativa sobre nós. Nós não somos aquilo que pensam que nós somos. Podem olhar para mim, que tem uma cara de velhinho bonzinho, e tu tem a cara mais sisuda que eu, e achar que eu sou bonzinho. Mas tu és melhor do que eu. João, com essa cara de sisudo, é muito mais generoso que eu, embora eu tenha a cara de bonzinho, de velhinho bonzinho. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa que é a reputação, né? A reputação. Olham para nós e acham que nós somos o que nós não somos. Muitas vezes além ou aquém. Além ou aquém, exatamente, João. Às vezes muito além, às vezes muito aquém. A régua de medir das pessoas não é uma boa medida. Eu acho que é Jim Brown, se eu não me engano, é Jim Brown. Ele diz assim, que o cara mais sensato que ele conhecia era o alfaiate dele. Porque todas as vezes que ele ia ao alfaiate, ele tirava novas medidas dele, porque ele entendia que ele já não podia mais caber nas medidas antigas. É que as pessoas sempre, João, têm as suas réguas de medir e suas medidas para nos medir. E às vezes, João, nós já saímos daquela medida há muito tempo. Ou crescemos, ou decrescemos. Ou decrescemos, ou engordamos, ou emagrecemos, e não cabemos mais naquela velha medida. Me lembro de Ana, que todo ano ela ia até a casa de Eli e levava uma roupinha nova para Samuel, porque organicamente Samuel estava crescendo. E a roupinha do ano passado já estava pescando siri. Como é que chama aqui? Não é pescando assim siri? mesmo, Já estava pescando siri, já não cabia mais. O garoto estava crescendo. Então, uma roupa nova. Nós estamos sempre usando roupas novas, João, porque nós estamos crescendo. Estamos crescendo na graça, estamos crescendo no conhecimento. Por exemplo... Na maturidade. Na maturidade. Por exemplo, a mensagem que eu preguei há 20 anos atrás, que hoje eu pensaria 2 vezes em dar o enfoque que eu dei naquela época. Mas era, honestamente, era o conhecimento que eu tinha. Era o nível de maturidade que eu tinha. Hoje, se eu for pregar aquela mensagem, eu vou retocar de muitas outras maneiras, talvez não fale com tanta ênfase o que eu falei naquela época.
Isso não quer dizer que eu estou desdizendo o que eu disse, isso quer dizer que eu estou crescendo. Enxergando de outra forma. Enxergando de outras formas. Eu lembro que uma certa vez eu fui pregar, até uma mensagem que eu fiz na igreja um tempo desse aqui, o mesmo texto, e ele se levantou e foi. Mas a minha imaturidade sobre o texto é que eu juntei os dois Filipes, o evangelista e o discípulo, e coloquei num só elemento e fiz a história deles e preguei naquela igreja como se fosse o mesmo cara. Entendeu? Ou seja, o que você está falando? O nível de... Eu cheguei em casa, fiquei pensando, eu fui entender, fui cascadear, fui ler, fui buscar entender que hoje eu não faria aquilo. Sim. Assim como falar a medida que tem da gente. É o Bartimeu que sobe na árvore de Zaqueu. Desculpe, te cortei. É o Adão que bota todo mundo na arca. É que a minha esposa tem uma cunhada, que eu vou conseguir também com cunhada. Chegou um dia lá em casa e me achou lavando os pratos na cozinha. Foi um susto, foi uma loucura, porque a medida que ela me media era de um cara metido que nem ia na cozinha pegar minha comida sequer lavar os pratos. Veja como te veem. Ou seja, por aquilo que você faz, te medem. Sim. E não por aquilo que você de fato é. Sim. É que o Paulo diz, eu estou aqui sem. Sim. Livre, eu estou aqui livre, eu faço livre. Tem João, liberdade de fazer. Eu estava varrendo a frente da igreja outro dia, porque eu cheguei, os cães fizeram uma ruaça com um saco de lixo ali. Eu cheguei, não tinha ninguém. Eu peguei a vassoura, fui varrer, né? E alguém da igreja foi chegando. Eu queria fazer antes que todo mundo chegasse, né? Mas foi alguém chegando querendo tirar de mim a vassoura. Porque viu o meu sapato, que era um sapato caro, viu o meu paletó e achou que eu não podia fazer aquela coisa. Gente, não nos meçam, evitem medir as pessoas com as réguas que nós temos. Jesus chega a advertir os fariseus que eles julgavam as pessoas com as réguas de medir deles. Ele diz, eu não julgo ninguém. Ou seja, vai tirando as expectativas que você tem sobre as pessoas, deixa elas serem elas. Se elas não forem elas, se elas não forem autênticas, João, a gente nunca vai saber quem elas são. A gente vai querer ficar uniformizando para dar a sensação de segurança do rebanho. Ou no mínimo enxergue com mais profundidade, busque com mais profundidade conhecer a pessoa a quem você está julgando conforme o teu conceito, né? Você está vendo conforme os teus infernos, né? Sim, sim, sim. Ou conforme os teus paraísos. João, domingo que passou agora, eu estava ouvindo o depoimento da dona Chesca, uma cantante aqui da igreja. Cara, depois que eu ouvi dela que os médicos disseram que ela não ia mais poder cantar, que ficou 3 meses sem falar, condenou a possibilidade dela cantar. Cara, ela pode desafinar o que tiver que desafinar, eu não me sinto no direito de criticá-la. Eu tinha uma vizinha que ela fazia vigília, cara, e a caixa de som voltada para minha casa. De madrugada aquilo, cara, e eu não conseguia dormir. Mas eu, ainda assim, louvava a Deus. Porque, assim, eu sabia como o esforço que aquela mulher fazia para sobreviver. Uma mulher que perdeu o marido, logo em seguida perdeu o filho, o fôlego dela era cantar alto. Eu podia silenciar essa mulher. Eu podia criticá-la. Assim, eu dava meu jeito, botava um colchonete na janela para o som amortecer, mas eu não me sentia, Renato, né? Eu não me sentia no direito de reclamar, João, porque eu sabia que aquele era o fôlego dela, era a maneira que ela encontrou de escapar do próprio desejo de morrer. Aquela mulher era uma sobrevivente. Então, assim, quando a gente
Começa a conhecer a história de vida. A gente perde o apetite por criticar, não é? Pela crítica, pela murmuração. Sim. Né? A gente está falando sobre expectativas, né? Expectativas, isso. E Paulo, ele diz assim, que a régua de medir de Paulo era a mensagem. Mensagem de Cristo. Ele diz, eu não queria apenas falar dessa mensagem, eu queria estar nela. E é isso, nosso papel é estar nessa mensagem. Sim. Porque nós vamos ser o quê? Essa carta viva, aberta para que todos possam ler essa mensagem. Sim, sim. É uma mensagem que vai para todos os lados, como você sempre diz, a mensagem andando pela Rua Grande, a mensagem andando pelo shopping, né, andando para todos os lados. Né? Paulo, ele diz assim, eu não queria apenas falar dessa mensagem. Por isso que ele decidiu ser esse voluntário, ele decidiu ser esse mensageiro sem esperar nada, um pagamento, nada, porque ele diz, agora eu sou a própria mensagem, eu sou essa mensagem. Extraordinário que ele fez, né? Extraordinário. Isso é um modelo. Porque às vezes, Lloyd, a gente tem tanta dificuldade de viver a mensagem que a gente tem que caprichar no discurso. Isso, para mim, é uma tragédia de reducionismo que a gente faz com a própria grandeza da palavra. A gente sustenta um discurso, não é? A gente fala muito alto e às vezes tem a necessidade de gritar muito alto porque nos falta argumento. E o argumento é a sustentação com a minha vida. Não é? Então, esse texto que você reforçou aí, eu não queria apenas falar dela, eu queria estar nela. Isso muda tudo. A dimensão do religioso para o espiritual. Muda a maneira como eu acordo, meu Deus. A dimensão como eu me relaciono com as pessoas na minha casa, cara. Porque eu quero ser essa mensagem para os meus filhos, para os amigos, para o vizinho. Eu quero estar nessa mensagem. Então vai mudando tudo. Isso aqui que Paulo falou é grandioso, é tremendo, é profundo. Eu não queria apenas falar. Falar é fácil. Qualquer pessoa pode falar, pode pegar esta palavra de Deus, lê-la, né? Fazer uma live e colocar essa palavra aí para o mundo, mas viver essa palavra, estar nessa palavra, ser um cartão postal, um livro aberto para essa palavra na tua casa, enquanto tudo está pegando, você ser essa palavra, ser a mensagem de Deus ali, ser o equilíbrio, ser a força, ser o domínio próprio, o que essa palavra nos ensina, seja nos dias de tremendas trevas, seja a luz, essa palavra fala disso. Né? O versículo em apreço, que foi o 19 que a gente parou para comentar, Paulo diz o seguinte, apesar de estar livre, eu me fiz servo. Aquilo que você sempre diz, liberdade não é fazer o que quer, mas fazer o que não quer. Exatamente, João. Liberdade não é fazer o que quer, mas fazer o que não quer. Ou não fazer o que quer. E ele disse, e eu me fiz de judeu para poder conviver bem com judeus e ganhá-los. Eu me fiz de qualquer coisa, até de louco, para conviver com os loucos. Ele dizia, não adoto esse estilo de vida, mas meu comportamento está baseado em Cristo. Em Cristo, cara, olha isso aqui é perfeito. Bem, vamos lá. Entendeu? Jesus chega, vai lá em Gadara, visitar uma terra de criador de porcos. O que representa isso para judeus? Uma loucura. Sim, claro. Misturar-se com criador de porcos, com endemoniados. E Jesus vai lá, cumpre a sua missão, volta sem nenhuma satisfação a dar, porque ele, como Paulo disse, fez de tudo para ganhar a todos. Sim. Ele estava livre das exigências e da expectativa dos outros. Aquela mulher, João, que lá na casa de Simão, né? Lava-lhe os pés. Os caras estão lá assim, se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa mulher tem uma reputação duvidosa. No mínimo era uma... Ou seja, e aí ele recebe, por conta disso, ele recebe o quê? O título mais nobre que lhe é dado. Amigo de pecadores e de prostitutas.
Jesus recebe esse título. Amigo de beberrões. Jesus recebe essa honra que para quem estava chamando podia ser desonroso, mas para o sentido real daquilo que ele fazia era muito mais honroso do que ser rabino, do que ser judeu. Sim. Amigo de prostitutas, de beberrões e de um Zaqueu da vida. Almoçar na casa de um Zaqueu da vida. João, quem é prisioneiro da expectativa dos outros não tem coragem de fazer isso. Tem nada. Não. Isso compromete a reputação. Ah, eu vi o seu pastor lá no Sentado, centro alguém histórico. tomando uma cerveja, ele estava lá tomando uma cerveja com ele. Aham. Mal sabia que era um amigo que você custa ver e que a única oportunidade de vê-lo, de saudá-lo, de abraçá-lo, era aquela na mesa em que ele estava tomando uma Sim. cerveja. Sim, sim. Mas eu vi teu pastor lá tomando junto com alguém lá no bar do Mateus da Coama. Aham. Eu vi o teu pastor sentado com alguém lá numa mesa de cerveja. Numa mesa de cerveja. Sim. É a expectativa que os outros geram da gente. É a medida com que medem. É. Verdade, João. E Paulo está chamando os coríntios para dizer para eles, por favor, apesar de eu ter todo esse direito, eu não estou cobrando de vocês, eu estou apenas dizendo para vocês que tem que ter respeito devido, que tem que medir com a mesma medida, não é fazer diferença. Eu já vi, infelizmente, já tive por aí, e já fui até levado a fazer isso. Hoje Deus tem me despertado a não fazer. Tratar com diferença aqueles que vêm ao meu encontro, à minha casa, a hospedar-se comigo, aqueles que são de origem mais humilde, botar no quarto que não tem ar-condicionado e os mais novos botar no quarto com ar-condicionado. Isso é uma discrepância que Paulo está dizendo aqui. Vocês trataram aos outros com muita diferença do que trataram a mim e a Barnabé só porque não tínhamos esposa. Não somos dignos da mesma forma, do mesmo. Não sou eu quem plantei o evangelho entre vocês, porque agora aparece um bonitinho, um arrumadinho, vocês o tratam com mais desvelo do que a mim. Prestem atenção no que vocês estão fazendo, porque vocês podem se quebrar ou quebrar a cara mais adiante. Comigo não, porque eu sei me safar. Vocês podem quebrar a cara mais adiante pelo que estão fazendo. Sim. Com vocês mesmos. Sim. Tem uma expressão, João, outro dia eu estava citando ela, né? Deixa o menino rodar. É assim, Lorde, a gente não tem a mínima ideia de onde as pessoas estão vindo, as experiências pelas quais elas passaram. Nossa igreja é uma igreja culticamente bem comportadinha, né? Às vezes eu tenho que fustigar para arrancar um glória a Deus, alguma coisa assim, né? Amém. Um amém. Cara, mas se aparece um menino rodando aqui, eu não vou reprimi-lo, deixa o menino rodar. Você não sabe de que mundo ele vem. Não sabe a vergonha que um dia ele passou, não sabe a tristeza que possuiu seu coração. Se no meio de um culto ele começa a girar feito um parafuso, né, e não está endemoniado, né? E nem incomodando. Então assim, cara, deixa o menino rodar. Deixa o garoto pular. É a liberdade dele. A expressão, a né? expressão dele. A expressão do louvor. Não está quebrando a ordem do culto, não está causando transtorno, né? Não está sendo inconveniente. Talvez inconveniente para mim, inconveniente para B, C, D, mas não há uma inconveniência. Deixa o menino rodar. Por que impedir? Não é não? Às vezes alguém dá um glória a Deus que eu sinto até saudade, né? Opa, vai animar o culto agora, né? E esse menino, nessa experiência do rodar para lá e para cá, que ele vai ganhando autoridade no que faz, Sim. conhecimento, sabedoria, maturidade. Né? E muitas vezes a gente pega esse menino e prende entre as pernas, né? E diz, só vai levantar deste lugar. Eu estou falando meninos assim, espirituais também, né? Sim. Né? E às vezes prende ali pelas pernas e diz, menino, tu só vai sair daqui quando eu te mandar. E pede desse menino crescer, dele se libertar, dele ganhar asas espirituais e avançar. Né? Então, temos que ter muito cuidado. Então, quando Paulo diz isso aqui é grandioso. Esse versículo hoje, eu acho que marca esse capítulo, esse versículo, que ele diz, eu quero fazer parte dessa mensagem, não só falar dela. Marca esse capítulo. Marca sim.
E vamos lá, vamos para o versículo 24. Versículo 24, aqui Paulo, ele vai colocando aqui a experiência do conhecimento da vida diária desse povo para falar das ambições desse povo. Olha aqui, todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Correr para vencer. É para isso que os bons atletas treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. Não sei vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade, rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, nem posso pensar que eu poderia perder. Maravilhoso. Se a gente entra nessa jornada é para ganhar, não é para perder, né? Não é para perder. Ele traz aqui essa ilustração. Vocês conhecem a rotina de um atleta? Sabe que ele tem um preparo físico, um preparo de ter as suas próprias vestimentas, né, armaduras. Então, ele coloca isso. Você conhece, o atleta, ele não treina de qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele tem uma rotina, a comida, a maneira de beber, a dormida, tudo isso faz parte de uma preparação. Então, ele coloca de um planejamento. Então, ele diz, eles fazem isso por quê? Porque eles têm um objetivo. Eles vão atrás de uma medalha de ouro que, com o tempo, perde o brilho e o valor. Mas vocês estão correndo atrás de algo maior, que não vai perder o valor. Né? Cara, se a gente perder a noção dessa, entre aspas aqui, premiação, né? Dessa medalha que não se pode valorar, que não dá para dimensioná-la economicamente, se a gente perder essa percepção do que é que de verdade nós estamos correndo atrás, do alvo que nos está proposto, João, a gente se perde. Bispo, há dois extremos. Eu tenho considerado dois extremos nesse particular. Há muitas igrejas e denominações que estão pregando e ensinando o bem-estar cá na terra. A prosperidade, a boa vida, tudo. Há outras que nem têm se incomodado com o viver como filho do rei aqui na terra. Indicam apenas o caminho da eternidade. Eu entendo que há necessidade de um equilíbrio, não é por aí. Ensinamos o que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho corrido, esmurro a mim mesmo, para que eu alcance a coroa. Muitas vezes me reduzo à servidão, para que eu não seja reprovado. Agora, eu tenho um alvo, mas antes ele está dizendo, por que não me receberam bem? Eu também preciso viver bem e ser digno no que sou recebido. A gente precisa ter equilíbrio quando ensina o caminho do céu àqueles que procuram e saber que aqueles que caminham para o céu também têm um direito no bem-estar. Infelizmente, nós vivemos dois antagonismos, um antagonismo dentro hoje das denominações e das religiões. Algumas se prezam unicamente para falar do bem-estar. É a mesma moeda, né, João? É a mesma moeda. Talvez seja o mesmo lado da moeda, nem o outro lado da moeda. Talvez seja do mesmo lado da moeda. Outros, viva como um peregrino para você chegar na eternidade. Não entendo assim, sei que não é dessa forma. Viva com a dignidade de quem vai chegar no céu e que tem direitos a coisas boas aqui na terra. Nem tanto, nem tão pouco. Não viva pela ganância de se dar bem. Sim. E nem simplesmente viva na miséria porque isso te dá direito ao céu. Sim. Não é essa a história. Mas eu queria parar bem aqui. Só um instantinho, para tu não mudar o capítulo. Só um minutinho. João, se a gente entender que Deus dá talentos diferentes para as pessoas,
A gente não fica de olho no talento dos outros. Se eu tenho direito a 30, que eu viva abundantemente em 30. Se é 60, que eu vivo na abundância dos 60. Se de 100, na abundância de 100. A parábola do semeador diz que ele deu 10, 5 e 2. Exato. Não foi 10 para todo mundo e nem 2 para todo mundo. Não. Cada um tem o seu nível. A sua capacidade de desenvolver aquilo que lhe é dado. Exatamente, exatamente. Agora, desculpe aí te interromper. Aqui o tempo está acabando, mas aqui Paulo diz assim, na versão que eu tenho: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, eu quero ser a mensagem, mas com equilíbrio, com dignidade, para que eu também não seja confundido como exagerado, como fanático, e nem tampouco como um paurador que apenas diz coisas que não vive. Gente, vamos ali tomar um cafecito e voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco da nossa programação. Estamos indo para o capítulo 10. Antes da leitura, eu só quero considerar uma fala, que é: quem não aprende com a história está destinado a cometer os mesmos erros. A história não está ali para que a gente passe por ela sem considerá-la. Enfrentando a história, a nossa própria história, a história dos nossos antepassados, a história da nossa cultura, olhando para ela, que a gente evita cometer os mesmos erros. Então, Paulo vai entrar por esse caminho considerando a possibilidade de se olhar para a história e não cometer os mesmos erros mais uma vez. É uma lição também muito preciosa que precisa ser apreciada por nós, né? Evitar a nossa origem, evitar a nossa história é uma tragédia. Está pronto para cometer os mesmos erros dos nossos antepassados, né? Mas vamos lá, vamos à leitura do texto. Capítulo 10. Amigos, lembrem-se da nossa história e aprendam. Nossos antepassados foram todos guiados por uma nuvem e conduzidos milagrosamente através do mar. Eles passaram através das águas num batismo como o nosso, enquanto Moisés os levava da morte da escravidão para a vida de salvação. Todos comeram e beberam a mesma comida e bebida providenciadas diariamente por Deus. Eles beberam da rocha, uma fonte de Deus que os acompanhava por onde fossem, e a rocha era Cristo. Mas experimentar as maravilhas e graças de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação no terrível deserto, e Deus não ficou satisfeito. O mesmo pode acontecer conosco. Precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando um caminho próprio, como eles fizeram. Não podemos fazer a religião virar um circo como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram. Não podemos cair na promiscuidade. Eles pagaram caro por isso. Lembrem-se, nada menos de 23.000 mortes num só dia. Não cometam o erro de pensar que Cristo deve nos servir. Nós é que o servimos. Eles fizeram isso e Deus enviou-lhes cobras venenosas. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela que os destruiu. Vamos dar uma paradinha aqui. Cara, isso aqui é tão sério, mas tão sério. Primeira coisa que eu gostaria de considerar. E a rocha era Cristo. E a rocha era... Beberam da água da rocha, e a rocha era Cristo. Esse símbolo que Paulo produz nessa conversa dele é um símbolo que fala desse Cristo presente, mesmo quando não tinha
nascido na pessoa de Jesus, mas ele estava lá o tempo todo, acompanhando passo a passo. Deus deu dois elementos ao povo de Israel na travessia do Egito, né? Que fizeram com que eles não se perdessem e não fossem destruídos. Deu a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. Era engraçado, interessante. Como Deus se manifestava naquela nuvem. Quando a nuvem se movia, era hora de se mover. A nuvem era a sua direção. Se a gente perder esse time da nuvem, agora estou metaforizando isso, né? Se a gente perder esse time da nuvem, é possível que a gente fique desprotegido. Aquela nuvem, ela foi um fenômeno. Se vocês se lembram, bem na travessia do mar, João, você que gosta dessa parte do Êxodo, né? Na travessia do mar, uma nuvem cobriu Israel, que aprendeu a caminhar no meio das nuvens escuras. Mas os egípcios se perderam, porque não sabiam andar no meio das nuvens escuras. Aquela nuvem desce e Israel caminha seguro na direção do mar, enquanto os egípcios se perdem. Era a mesma nuvem, a mesma densidade da nuvem. Uns encontraram o caminho e outros se perderam. Essa alegoria que Paulo usa para falar sobre a direção de Deus para a nossa vida, para a gente não se perder dessa direção, é que mesmo no meio das nuvens escuras, mesmo no meio de um deserto sem água, haverá uma rocha, e a rocha é Cristo, que vai descedentar esse povo todo. Há um povo, ele fala de 23 mil, é isso que eu li? 22 perderam num só dia. Né? Num só dia, uma mortandade. E ele diz, essa é a história, olhe para essa história, não se percam. Olha, a minha vida pessoal, na minha vida pessoal, eu tenho procurado sempre estar atento ao movimento da nuvem. Cara, quando a nuvem se movimenta, não dá para eu ficar estacionado, parado e perdido, é hora de eu acompanhar o movimento da nuvem. Diga ao povo de Israel que marche. Avançando, a nuvem se moveu, cara, levanta o acampamento e vai. Há lugares que vão matar a gente se a gente não acompanhar a nuvem. Vão fazer com que a gente faça parte dessa contabilidade dos 23 mil que morreram num só dia. É a direção de Deus. Gente, direção de Deus é uma coisa muito pessoal. Amém. A gente precisa entender para onde Deus está movendo a vida da gente. Senão a gente vira um chato, e além de chato, um perdido. A gente não só se perde quando a gente comete os pecados de vitrine, João. Os pecados de vitrine parece que dão a sensação de que assim, não, eu não cometi um pecado de vitrine, não estou perdido. Mas a gente se perde toda vez que a gente se perde da nuvem. E faz parte de uma contabilidade, faz parte de um relatório que eu, pessoalmente, não quero fazer parte, eu me recuso a fazer parte. Então, estar sensível ao mover do Espírito na nossa vida é uma chave para uma vida bem-sucedida. Amém. Há outro reverso disso, que é adiantar-se à saída da nuvem, Sim. é expor-se, porque eu entendo que aquela nuvem, apesar de não haver um relato explícito, aquela nuvem sombreava para Israel durante o calor escaldante do deserto. Perfeito, João. Ela era uma sombra para aquele povo durante o calor escaldante do deserto, tanto que ninguém adquiriu chaga nenhuma por conta disso. Mas mover-se antes que ela se dê o sinal, corria o risco de morrerem escaldados pelo calor do deserto. Sim. Então, não acompanhar o movimento da nuvem é tenebroso, mas adiantar-se a ela também é expor-se à morte. Exatamente. E quantos têm se perdido, quantos dos nossos têm morrido? Andando na frente, né? Andando na frente daquilo que Deus quer que ande, sem saber esperar. Eu costumo dizer, e não quero fazer de mim um exemplo precioso,
eu não sou essa preciosidade para ninguém, que aos 3 anos de idade me disseram as minhas tias que eu dava sinal de que um pastorado viria sobre a minha vida. Uhum. E eu esperei por 60 anos. Eu esperei por 60 anos. Tempinho, né, João? Eu não vou dizer que eu esperei pacientemente por 60 anos, mas também nunca me atrevi a desejar ou a querer ou adiantar os pés para que isso acontecesse. Uhum. E um dia desse eu ouvi da minha filha aquilo que eu repeti aqui. Graças a Deus, os meus pais se tornaram pastores depois que estávamos crescidos, porque o conflito que nós vemos com filhos de pastores bem novos que nascem no pastorado tem conflitos tremendos na vida. Então, é preciso deixar a nuvem se movimentar. Amém. Antecipar-se a ela pode ser queimar-se com o sol escaldante do deserto. Sim, pode. Ficar para trás é o risco também, né? Porque os amalequitas era esse povo especialistas, né? Em pegar aqueles que ficavam para trás, os cansados, os que criticavam, os murmurentos. Então, não é nem antes e nem depois, é no lugar certo. Sim. É estar onde Deus está. Sim. É isso. Você falou do perigo dos amalequitas. Mas a gente acabou de ler do perigo das serpentes do deserto, né? Se não for a Neustã. Olha. Né? Se não for a Neustã, essa mortandade tinha sido muito maior, né? Que também era Cristo naquela serpente, né? Naquela representação, né? Na serpente de bronze que Moisés ergue no deserto. Então, assim, há perigos. Belchior tem uma canção que diz: há perigo na esquina. Há perigo na esquina. Há amalequitas, há egípcios, os midianitas, os filisteus, as serpentes. Há muito perigo que pode acabar com a vida da gente. Então a gente precisa ter o cuidado, nem para frente nem para trás. A gente tem que andar debaixo da nuvem, como disse João, é a nossa proteção contra o sol causticante, né? Não parece que morreu ninguém de insolação. A nuvem também significa a obediência daquele povo, né? A obediência, deixar-se ser conduzido, né? Porque é difícil hoje as pessoas permitirem que sejam conduzidos. Elas querem ou estar adiantado demais no processo, porque acham que sabe, que conhecem o caminho, e Paulo diz aqui ele diz: não precisa estar atento, precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados trilhando num caminho próprio, né? Nem à frente demais, esperar a vez, esperar o momento certo, né? A obediência, há proteção na obediência. Na simbologia que Paulo está trazendo, ou a história, há muito mais outras coisas que a gente pode ver e aproveitar para o nosso cotidiano. Há uma expressão de que Deus não faz nada na terra sem a devida cooperação do homem. E isso em benefício do próprio homem. Veja que na questão das serpentes, Deus não mandou um antídoto para passar ou para colocar, não havia soro antiofídico, né? Deus não providenciou um soro antiofídico saindo de uma rocha. Ele mandou que uma serpente fosse levantada, e aí onde está a contribuição do homem? Olhar para aquela serpente. Ou seja, todo que for mordido e olhar para a serpente. Ali o que está dizendo? Que a tua contribuição, a tua cooperação, a tua decisão depende, tua vida depende da tua decisão. Quando Deus diz em Deuteronômio: eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, ele dá uma opção. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, os teimosos que não querem olhar, ou seja, o que a Loide falou agora, para que vocês não sejam apanhados nos nossos próprios caminhos, né? O caminho não é nosso. A nossa preocupação, o nosso dever é olhar na direção daquilo que pode nos guiar e nos livrar da morte. A serpente foi posta num lugar estratégico, bem estratégico, para que todos que estivessem andando pelo campo, olhassem e vissem que ali havia o socorro.
ele está dizendo, Paulo está trazendo a lume, dizendo, olhem para Cristo. Não olhem para o teu talento. Não pense no teu curso de teologia que você pode fazer uma mensagem eloquente e agradável. Não é a tua vida de oração que isso é devido. Não é a tua vida de dedicação à leitura da Bíblia que te leva ao sucesso. Que isso é devido também ao cristão. Mas é o olhar para Cristo. E nele está a garantia de que não morreremos, não nos sucumbiremos. Quando o Renato disse agorinha que se perder, pode se perder, eu lembro da história do vaso, né? Que se rachou. Na mão do oleiro. Na mão do oleiro. Ou seja... Foi a mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou nas mãos. O vaso se quebrou na mão do oleiro, o vaso não se quebrou por um acidente. O vaso não foi quebrado, João, o vaso não se quebrou. Exatamente. É diferente, né? O vaso se quebrou, ele não foi um acidente, nada o tocou, não foi a prateleira que caiu, não foi o sol que o rachou, ele se quebrou. Ou seja, o cuidado para não se quebrar, porque muitas vezes a nossa atitude, o nosso excesso, sem dúvida, houve uma química ali errada na construção daquela massa para que aquele vaso se rachasse. Muitas vezes o que faz alguém se perder é exatamente o excesso de química, o excesso de zelo. Muitas vezes o excesso de zelo racha o vaso. Paulo fala aqui no versículo que disse que o povo experimentou a bondade de Deus, né? Não foi bastante a bondade de Deus nesse deserto, com comida, né? Com a nuvem, o frio, né? Tendo calor. Não foi o bastante. Então ele diz assim, mas experimentar as maravilhas e a graça de Deus não pareceu significar muito, porque muitos deles foram vencidos pela tentação terrível no deserto. Foram vencidos. A bondade de Deus, muitas vezes, a gente tem essa sensação, bispo, que a bondade de Deus não é o suficiente, a expressão da bondade de Deus, o cuidado com as pessoas, como a bondade de Deus é representada através de algo do dia a dia, não é o suficiente para as pessoas. Elas sempre querem mais, mais. Estão olhando para aquilo que atrai. É um gozo interminável. Interminável. Né? Esquece que a maneira como Deus representa naquele dia o sol, a lua, as estrelas, a comida, o pão de cada dia, o tratamento através da medicina, tudo isso proteína, é a bondade, a proteína. Todo dia. O lírio dos campos, o próprio Jesus, olha para o lírio dos campos, ali estava a bondade de Deus, trazendo ensinamentos, né? E ele diz, mas nada disso pareceu representar alguma coisa para esse povo. Eles queriam mais. Cara, olha só como a gente lê até o verso 10, né? Olha o que ele diz aqui no verso 10. Devemos tomar cuidado para não incentivar a reclamação. Foi ela... A reclamação foi ela que os destruiu. Na versão mais tradicional diz o murmúrio. O murmúrio, a murmuração. João, porque assim, a Bíblia diz que a murmuração é como o pecado da feitiçaria. Isso é duro, cara, de se ouvir. Isso é duro de se ouvir. Porque assim, essa fome insaciável, ela é perigosa. Ela faz a gente ultrapassar limites, faz a gente não reconhecer, não ter gratidão pelo que tem. Faz a gente estar sempre com essa boca aberta, insaciável, para um apetite interminável por coisas que não tem nenhuma necessidade na vida da gente. Ou não tem nenhum objetivo. Eu fico pensando que os cientistas que descobriram o soro antiofídico não pararam ali. Os que descobriram a vacina contra a praga que assolou em 2021, a gente, não puderam estar parados ali. Porque há um objetivo de saber que coisas para frente virão e já precisa estar preparado, ter um antídoto. Se essa vacina estivesse pronta antes, a mortalidade seria menor. Então isso não quer dizer que você tem que parar, não, está tudo bem, tem o almoço, tem o janta, tem que estar parado, pronto. Não.
A gente precisa, na verdade, estar com os olhos à frente, mas com objetivo, não com a ganância. O objetivo é muito diferente da ganância. Você correr atrás de alguma coisa porque há um objetivo e esse objetivo é plausível e não é uma ganância insaciável, faz muita diferença na vida, né? Todos os cientistas precisam não se acomodar com a vacina que conseguiram, com o remédio que conseguiram. Estar buscando sempre, porque sabe que coisas mais à frente virão. Ótimo. Então, na vida da gente, a continuidade é essa. Todavia, não correr gananciosamente para aparecer, para enriquecer, para ser o melhor pastor, para ter a igreja maior, para ter o maior nome, para ser um famoso. É isso que Paulo está dizendo, não é isso. Mas vamos correr a carreira que nos está proposta, foi o que ele disse no versículo, no capítulo anterior, né? Sim. Correndo a carreira que está proposta. Cara, se tem alguma coisa que pode me destruir, eu preciso prestar atenção. E é isso que ele diz, né? Preste atenção na história. Aprendam com a Aprendam história. com a história. Para A não cometer murmuração, os mesmos erros, a murmuração foi a causa. A reclamação, então, não fique incentivando a reclamação. Meu Deus. Né? Ensina as pessoas a se contentarem com aquilo que elas têm. Não roube os sonhos delas, mas não fica incentivando a murmuração, porque essa foi a causa que os destruiu. Isso aqui eu achei tão sério, tão contundente, né? Assim, não foi outro motivo, não foi a preguiça. O que é que distraiu eles ali? A murmuração os distraiu, eles perderam o foco. Toda vez, João, que nossos discursos, eles entram pelo caminho da reclamação e da murmuração, esse também é o caminho da distração. Porque no caminho que é Cristo, Cristo é o caminho, esse caminho precisa ser percorrido com contentamento. Quando Jesus diz, tendo o que comer, o que vestir e onde morar, estejam contentes. Estejam contentes. Jesus não está furando a bolha de ninguém, nem acordando as pessoas dos seus sonhos. Ele só quer dizer, cara, foca naquilo que você já tem. Seja no mínimo reconhecido pelo que você tem e viva com a dignidade, mesmo buscando para o próximo. Sim. Eu estou querendo dar uma revirada aqui no que Paulo disse, que quando ele cita a história dos hebreus, saíram do Egito, foram agraciados por Deus, viveram à sombra da nuvem, a claridade da nuvem para a noite, o maná no deserto, a água na rocha, as codornizes, enfermidades nenhuma assolou ninguém, o calçado nunca se rasgou, 40 anos, a roupa nunca se rasgou. Não obstante isso, esse povo não entrou na Terra Prometida. Que coisa tremenda. Aí eu vou para quando Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele está falando, é uma simbologia de Paulo, e Jesus está falando disso. Ou seja, todo aquele povo que experimentou a graça de Deus, que experimentou atravessar o Mar Vermelho a pé, que viu a destruição dos egípcios, que viveu a sombra da nuvem, a claridade da nuvem, a água jorrada da rocha, a água transformada, a água salgada, absurdamente salgada, transformada em água potável. A não necessidade de parar para construir sandália, para tecer roupa, porque a roupa não se rasgou. Havia tudo em abundância, havia todo um cuidado divino. Quando o perigo estava acontecendo, como foi o caso das serpentes, acontece o livramento. Mas esse povo não entrou na Terra Prometida. Por que não entrou? A semelhança, eu quero dizer, infelizmente, há muita gente que me diz Senhor, Senhor, vive na igreja a vida inteira como cristão, e é muita gente e não vai chegar na eternidade porque não viram o que estava óbvio na sua frente. Não serviram a Cristo, serviram a denominação, serviram a religião, serviram qualquer prática. Mas não conheceram a Cristo. E Paulo diz, a rocha estava diante deles. Eu lembro que você viaja de São Luís, Fortaleza, logo que você desce da Serra do Tianguá, há uma rocha muito grande que você viaja por cerca de 2 horas dirigindo o carro e ela está todo o tempo na tua frente.
É linda. É no meio de um vale tremendo, uma rocha imensa. Eu acho que é vulcânica. Você viaja 2 horas dirigindo e ela está todo o tempo ali, ela todo o tempo ao teu lado. Está te olhando o tempo inteiro. Te olhando o tempo todo. Eu fiquei lembrando aqui, enquanto lia, que Paulo fala disso. A rocha estava lá com vocês o tempo todo. Sim. Vocês estavam vendo ela há 40 anos ali. Uhum. Não podia se perder porque o deserto era vasto. Uhum. Mas eles nunca tentaram que o socorro deles estava vindo daquela rocha. Sim. João, a gente é muito tentado a reclamar, né? Outro dia eu estava muito tendencioso a reclamar. E aí eu parei e pensei, mas que idiota que eu sou. Eu tenho uma casa para onde eu possa voltar, eu tenho mantimento no meu armário, eu tenho combustível no tanque do meu carro, eu tenho um carro, eu não ando a pé, eu tenho um carro, minhas contas todas estão pagas. Eu tenho amigos que me socorrem se eu precisar. Para que eu estou reclamando, meu Deus do céu? Só porque não tem a cifra que eu gostaria de ter na minha conta naquele dia? Que imbecil que eu sou. É a que eu quero, não sei se ela vai me fazer bem ou mal. A rocha era Talvez Cristo. gaste desnecessariamente, né, João? Esse pedaço aqui, a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Eu acho que faz nem chorar, Moisés tinha esse discernimento, sim, porque sim. senão ele não bateria na rocha. Era só uma vez. Jesus só foi ferido uma vez. É por isso que nem ele entrou. Aquela era a vez. É por isso que nem ele entrou. Nem ele entrou, Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente! Quarto e último bloco da nossa programação. Nós já estamos avançando aqui pelo capítulo 10, fazendo uma reflexão sobre o processo histórico e a importância que esse processo tem para que esses sinais de alerta que a história produz para nós não se repitam, para a gente evitar as tragédias históricas que aconteceram. Penso já na fase mais moderna da igreja, nos erros da Idade Média, e os erros estão lá para a gente se lembrar que a gente não pode ser uma igreja contemporânea com o mesmo sotaque que a igreja daquela época, porque muita loucura, muita atrocidade em nome de Deus foi cometida naquela época, né? E Paulo vai entrar por esse caminho aqui no verso 11 do capítulo 10. Não é isso? Foi aqui que a gente parou, né? Vamos lá, Lloyd. Vamos. Esses incidentes são sinais de alerta da nossa história, escritos para que não venhamos a repetir os erros deles. Historicamente, vivemos situações semelhantes, eles no início e nós no fim. E podemos confundir tudo, assim como eles. Não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Ponto aqui. Lloyd, isso aqui é uma instrução que vale a pena a gente considerar, como toda outra instrução, mas essa instrução protege-nos de nós mesmos. É uma instrução que me protege de mim. Porque, assim, essa exacerbação da autoconfiança não é que não devamos ter autoconfiança, mas Paulo está falando da exacerbação da confiança, a segurança na força do meu braço. Porque, assim como eles se distraíram, o risco é o mesmo. A gente não tem mais uma nuvem que nos guia, uma coluna de fogo que nos protege, a gente não tem mais serpentes no deserto, a gente não tem mais inimigos no caminho, vírgula, não temos a mesma experiência histórica que eles. Mas, como Paulo diz, eles no início e nós no fim, nós que estamos no fim, também temos os desafios na nossa movimentação pela vida. E é disso que Paulo está trazendo essa memória em todo o capítulo 10, lembrando-nos episodicamente dos fatos que aconteceram nessa história e que criaturas humanas
como eles, somos nós. Os tempos são outros, as demandas são outras, mas a natureza humana, João, a natureza humana é a mesma. É a mesma essência. É a mesma essência. O homem é o homem o tempo inteiro. Vão mudar as tendências, a moda, a época, as ênfases, mas os perigos são os mesmos. Por isso que ele fala aqui ingenuidade, né, e autoconfiança. Sim. Não seja tão ingênuo para achar, né, que hoje mudou, que hoje está um tempo melhor. Né? Muitas vezes a gente acha, está melhor, isso é para aquele tempo, né, para esse momento. Né? Talvez seja ingenuidade minha pensar assim. Né, que na minha própria força, no meu conhecimento, na minha espiritualidade, eu vou resolver as coisas. Aí vem a autoconfiança. Eu posso, né? É aí que vem a autoconfiança. Porque depois dessa ingenuidade, está ali, ingenuidade e autoconfiança brigando ali no mesmo território, né, bispo? Sim, claro. Aquilo que você fala que é a mesma essência, eu fico pensando aqui, quando se vê algumas catástrofes por aí, é o final dos tempos. A essência do ser humano é a mesma. Lá no princípio, quando eram só 4 pessoas, a essência maligna já estava no coração do homem, quando Caim mata Abel. Ou seja, já é a natureza humana. Não mudou nada na natureza humana. Talvez a perversidade... a perversidade é muito maior. O que os assírios faziam com os povos conquistados? Era muito mais atroz do que se faz, do que é feito hoje. Muito mais atroz. Então, o que a gente não pode é pegar esses hebreus que pereceram no Egito ou no deserto e colocá-los ali numa caixa de relegados e achar que isso não acontece conosco. Paulo está dizendo que ele lá naquele tempo e nós aqui no tempo nosso. Sim. João, desculpe te cortar aqui abruptamente. Eu estava pensando, enquanto você estava falando, sobre Arão. Quantas igrejas evangélicas do bezerro de ouro nós temos visto levantar? Serem erguidas. Líderes que são pressionados pelo povo estão construindo verdadeiros bezerros de ouro. A natureza é a mesma. Um líder pressionado faz bezerro de ouro. Um líder que se deixa pressionar. Foi o que aconteceu com Arão. Depois ficou aquela desculpa descarada. Joguei no fogo, saiu isso aí. A maior mentira do século. E outra coisa, embebedados pelo poder, também trazem fogo estranho para dentro do templo. Ora. Aqueles 2 filhos de Arão estavam chapados de vinho. Estavam cheios de vinho. E não observaram, na verdade, o princípio divino para acender o altar ou para fazer o sacrifício. Trouxeram fogo estranho. Embebedados pelo poder, embebedados por qualquer coisa, pela vaidade, pela ganância, pelo orgulho. Muitas igrejas, muitos lugares, a gente não está aqui para criticar nem condenar ninguém, mas infelizmente. E essa bebedice, ela não é vista, ela entra direto, eu costumo dizer que não tem vetor nenhum, ela entra direto no coração, e poucos que se envaidecem de tal forma não se apercebem disso. E aí começam a trazer fogo estranho para dentro do santuário. Sim. João, ao citar aqui, ironicamente, Igreja Evangélica do Bezerro de Ouro, embora eu esteja fazendo uma ironia, não é uma ironia com um deboche de desprezo. É para a gente considerar que se a gente bobear, nós viramos a Igreja da Colheita do Bezerro de Ouro. E qualquer líder também está exposto a criar uma igreja evangélica do bezerro de ouro. É o perigo das pressões externas sobre um líder inseguro. Né? Quando Paulo diz aqui, mantenhamos a nossa confiança em Deus, o que deve nos guiar é essa confiança. Não é a força do nosso braço. Ninguém faz a obra, ninguém deveria fazer a obra de Deus na força da sua carne, João. Porque na força da nossa carne, nós estamos querendo fazer coisas que Deus não está nem aí para isso. Talvez para impressionar, talvez para ganhar relevância, talvez para ganhar notoriedade, talvez para ganhar fama. E a gente é conduzido
a força da carne fazendo as coisas que Deus não está nem aí. Que não há nenhuma vontade nisso, mas já está sendo levado, pressionado por aquilo, né? Sim. João, quantos dinheiros são gastos em coisas completamente irrelevantes? E a gente faz isso para se tornar midiático, né? Investimentos que não dá mais para a gente, e a gente não para, continua na força da carne, e às vezes paga um preço altíssimo que a gente não poderia pagar, entende? Eu tenho um amigo pastor de uma igreja, determinada igreja denominacional, antiga, e ele disse: João, fazemos reuniões de presbitério para mudar, para saber se muda ou não a cortina da igreja. Mas não fazemos reuniões para cuidar daqueles que estão em necessidades na periferia da nossa igreja. Sim. Entendeu? Quando o hábito, quando a força da carne... Sim. Porque cortina de igreja não tem nada a ver com espiritualidade. Não significa dizer que seja inconveniente. Sim. Só que cuidar dela mais do que cuidar da necessidade do ser humano é loucura. E às vezes se torna loucura religiosa. O zelo denominacional, Sim. muitas vezes nos leva a pecar, Sim. a criarmos bezerro de ouro. Um bezerro de ouro pode ser o próprio estrutura do templo. Pode ser, João. Pode ser. A própria estrutura, o zelo, o cuidado, o embelezamento disso. Eu recebi uma prima lá em casa que me disse: me ajuda, porque eu fui comissionada a dar 5 sacos de cimento para a construção do templo da minha igreja, da minha denominação. E ela não tinha. Essa denominação não pegou o dinheiro de 5 sacos de cimento e pagou a conta de energia dela. Pelo contrário, exigiu aquilo que ela não tinha para levar para lá. João, nós vimos há pouco tempo atrás, nos noticiários, um pastor sugerindo que a pessoa não pagasse a prestação da sua casa naquele mês e entregasse isso como uma oferta especial. Isso já estava lá atrás. O que Jesus Cristo disse? Vocês acham, quando o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, e vocês ouvem dizer e fazem isso, que quem trouxer a oferta que é para sustentar pai e mãe e der ao templo será abençoado. E vocês, na ganância de serem abençoados por uma mentira, fazem isso. O pai de vocês está morrendo de fome. A transliteração daquilo que Jesus Cristo disse é exatamente essa. Pai de vocês estão morrendo de fome porque vocês querem aparecer trazendo ofertas pomposas para a construção, para o sustento do templo, imaginando que com isso serão abençoados, quando na verdade o mandamento é: honra o teu pai e a tua mãe, para que tu vivas bem. Entendeu? Sim. Isso é triste, mas é realidade. Isso vem desde os tempos bíblicos, do tempo de Jesus. Sim. Essa mudança de comportamento por uma ganância, por um desejo de ser abençoado imediatamente, porque a promessa de Deus, para que vivas bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, poderá vir ou não. Então eu vou atrás dessa que é imediata. Sim. Cara, há tanta tirania dentro de nós. Às vezes pequenas tiranias, né? Que não dá para a gente confiar na força da carne da gente. E, novamente, eu não estou me referindo aos pecados de vitrine, mas a pequenas tiranias dentro de nós, que se a nossa confiança não estiver em Deus, não dá para confiar na força da nossa carne. Quem poderá livrar do corpo dessa morte? Quem poderá? A gente vai ficar agarrado nesse capítulo 7, né? De Romanos aí. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Você diz a nossa confiança e eu acrescento: e a nossa dependência. Sim. Porque a dependência, na verdade, ela te leva a cometer coisas. Você vê, qualquer dependente, há pouco dia um vizinho, filho de um fornecedor nosso, suicidou-se por conta da dependência do jogo do Tigrinho. Olha que loucura. Filho de um fornecedor nosso. Sim. Suicidou-se por conta do vício do jogo do Tigrinho. Estou com outro vizinho lá, cliente nosso também, que está internado no hospício por conta do vício que criou desse jogo. A dependência do jogo. Sim. Então é melhor depender de Cristo. Sim, verdade. Verdade. João,
eu não posso confiar na minha carne, de jeito nenhum. Eu sei que na carne eu não presto. Paulo dizia assim, a ninguém eu me deixei conhecer na carne. Eu também gostaria que ninguém me conhecesse na carne. Meu Deus. Porque na carne, não queira ser meu inimigo. Não queira. Eu já labutei na carne e não presta. Ela machuca as pessoas, ela ofende as pessoas, ela faz as pessoas chorarem, ela sente prazer na humilhação, ela é sádica. Por isso que a minha dependência, né, e a minha confiança precisa estar em Deus. Precisa estar nele. Porque se não fora o Senhor, Ele que o diga, estaríamos todos perdidos. Isso mesmo. Todos perdidos. Se eu quero ser confundido com Cristo em algum momento da minha vida, da minha história, eu preciso manter isso aqui vivo dentro de mim. Amém. Me alimentando todo dia de sua palavra, da sua essência, amém, para que o Evangelho não fique só no meu discurso, ele possa fazer parte da minha própria vida. Meu Deus, que texto lindo esse, né? Esse versículo 13 aqui, bispo. Estou de olho nele. Tá de... Olha a versão que eu tenho aqui. Não, cada um vai dar um pedacinho para cada um. Não veio sobre vós né? tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. João estava mais faminto que nós. Né? Gente, vamos botar ordem na casa, a gente não pode se comportar como hiena. Vamos... Ele foi esperto. Não, é que tem texto, né, João, que dá um... Todos três estavam focados nele. Assim. É o Espírito de Deus nos dando o entendimento. Isso não foi coincidência, né? Eu abri a boca, pastor João, não. Eu estava aqui babando com o texto em mente. Eu estava falando com o Gladson essa semana, eu dizia para ele, cara, a gente se diverte muito no programa, porque a gente faz umas leituras. Oh, Jesus, eu não sei se eu vou conseguir falar mais. Mas vamos lá, cara, vamos lá. Já leu o seu, pastor João? Sua versão? Já. Leu, Então agora... leu a versão dele, sim. Ok, então vamos lá. Nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Amém, amém, amém. Vamos parar aqui. Eu vou cortar. Quem de vocês já experimentou, já ouviu? Já ouviram, já experimentou? Porra, Deus tem um negócio comigo que nem me deixa pecar mesmo que eu queira. Sim, cara. Verdade, Oh, irmão. Deus. Não sei quem de vocês já experimentou, eu já experimentei. Isso Eu mesmo. quis matar aquele cara que me fez tanto mal. Aí Deus me chama e me diz, não, Mas o esse aí Senhor vai não deixa. chorando. Porque nem para isso eu presto, porque ele não deixou mesmo. O cuidado, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Aí é o que diz aqui o texto. Sim. Ele não permitirá que vocês caiam Oh. em tentação além do que possam suportar. E não é apenas suportar e superar. Sim. É isso? Sim. João, vou contar uma história aqui. Vai lá. Essa história foi me contada como verdadeira, real. Um amigo me disse que um amigo dele passou por essa experiência. E o nome desse amigo era Adão. Adão era pastor de uma igreja. E ele estava vivendo um momento muito difícil na sua Relação conjugal e na sua própria existência, né? E na relação conjugal. Um dia Adão falou assim, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou meter o pé na jaca e vou pecar. E tinha numa cidade próxima um prostíbulo. E Adão disse, é hoje que eu vou para lá. Adão entrou no prostíbulo, sentou numa cadeira e tinha uma menina olhando para ele. Uma menina jovem, viçosa. E Adão dizia, é essa. Eu vou sair com essa garota. Está me olhando muito. E agora eu não quero saber, Deus, se eu não tiver perdão, paciência, mas eu não aguento mais viver o momento que eu estou vivendo. A serpente estava lá. Aí ele chamou a menina
E a menina veio assim, como que pálida, na direção dele e disse para ele: Pastor Adão, agora eu sei que Deus me ama. Ele mandou o senhor aqui para me tirar desse lugar. Eu não tinha força, mas Deus me enviou você, pastor Adão. Muito obrigado, pastor. Deus lhe usou, o senhor é um anjo de Deus. Adão se levantou, saiu com a moça e conduziu ela para casa e voltou para casa e disse: meu Deus, nem pecar direito eu posso mais. Senhor, não deixar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Entende? Há coisas, Lloyd, que quando... Assim, Deus inclina a mão dele para a vida da gente. Amém. E tem nos protegido de coisas. Amém. Que nós nem sabemos que estamos sendo protegidos. Isso né? Mesmo. Tem tirado a gente de cada enrascada. Antes que aconteça, e a gente nem sabe que ia acontecer, né, João? Eu viajava com meu irmão, fui caminhoneiro por algum tempo aí na minha própria empresa, e um dia à noite a gente passou ali, mais ou menos no Alto São José, a 100 e poucos quilômetros daqui, e um caminhão passa por nós e pega a nossa carroceria e leva uma banda. Eu parei lá adiante, e esse meu irmão, que não é um professo crente de igreja, parou comigo e eu disse: rapaz, Deus tendo livrado de cada uma. Ele disse: é só as que nós vemos. É assim. São só as que nós vemos, que nós percebemos. E as outras que nós nem sequer percebemos. Aí eu parei para ouvi-lo realmente. E as que nós não sabíamos, e as que foram desarmadas pelo caminho, antes que a gente chegasse lá. João, sua presença é real. Amém. Tem uma canção que de vez em quando eu cantarolo ela, é antiguinha, né? Que diz: sua presença é real. A presença dele é real. Não é uma fantasia. Se Cristo estava lá na rocha, se Cristo estava lá na rocha, se ele foi levantado simbolicamente como uma Neustã para curar as picadas da serpente, se ele o tempo inteiro era uma nuvem e uma coluna de fogo, se ele estava ali o tempo inteiro, ele está o tempo inteiro e de muitas formas. Glória a Deus. Não pode ser diferente do que nós falamos. A natureza humana desde o princípio é a mesma. Sim, ele não pode ter mudado daquele princípio para hoje. Sim. Da forma que protegeu aquele povo, ele continua a nos proteger. Da forma que ele se manifestou aquele povo, continua a se manifestar a nós. Sim. É na nuvem, é na serpente, é na rocha. Ele estará lá o tempo todo. Basta que a gente olhe e veja que é ele quem está ali exatamente dando socorro. Mesmo no nosso momento, como a gente quer se perder como Adão, ele está ali. Ele está ali se manifestando para nós. Sim. Já aconteceu comigo também, não dessa forma, mas em situação mais adversa talvez. E ele dizer para mim: não é isso que eu quero para ti, não. O caminho não é esse. A história é outra, o caminho que eu tenho para ti é outro. Não é por aí, para dar meia volta, porque o caminho não é esse. Ele nos ama, tem cuidado de nós. Sim, ler isso aqui gera uma segurança de que nós estamos bem na palma das mãos de um Deus responsável. Aleluia. Que cuida de nós em circunstâncias das mais adversas. Aleluia. No meio de situações tão hostis, ele estará ali, sendo uma serpente, como a Neustã, sendo uma rocha, sendo uma coluna. Ele sempre estará ali, João. Sempre. Me permita mais uma vez contar mais uma das minhas histórias. Num dos maiores acidentes ocorridos aqui em São Luís, há 12 anos atrás, que uma moça projetou o carro dela na direção do meu desgovernado. Não tem 12 não, João. Não, eu estou aqui há 18 anos, há 19 anos. Tá com 18 anos, exatamente isso. Exatamente. Então,
quando a minha esposa viu aquela moça estendida, morta, projetada para fora do carro, e a outra desmaiada também, na situação, como se estivesse morta, ela olha para mim e diz assim: e agora, bem? Eu disse: você não está ferida, nem eu. O Deus que nos protegeu foi o Deus que nos viu. Que nenhuma culpa temos nisso. Ele cuidou para que nós estivéssemos seguros. Dentro do carro, do nosso carro. Nosso carro não prestou mais para nada. Mas dentro do carro não houve arranhão em ninguém. É Ele que está lá o tempo todo. Glória a Deus. Num momento, mas gente, foi tão... Sabe aquela situação traumática, você vê aquele desespero vindo na tua direção para acabar com tudo. Ele está ali para dizer: eu vou deixar se acabar o carro, mas eu vou preservar vocês. E o lindo disso é que 10 anos depois, quando eu fui atrás desse processo que quiseram aniquilar com a nossa vida, ele estava arquivado, porque ele também cuidou disso. Glória a Deus. Sim. Eu vou ler esse versículo aqui, ó. Olha o que eu vou ler aqui para a gente terminar, que não sei, talvez terminar. Portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possam usar ou controlar como um ídolo, afastem-se dessa pessoa o mais rápido que puderem. Exatamente, eu estou fora. Estou fora. Eu não quero essa relação. Deus é maior do que Deus tudo. É maior. Está lá no Salmo 1. Não se assenta na roda dos escarnecedores e nem faz parte amizade com aqueles que fazem pouco de Deus. Não, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu quero, junto com meus companheiros, agradecer muito a audiência de vocês, o carinho com que vocês têm nos tratado, o respeito que têm devotado e também as questões que têm com a gente. Que bom que vocês têm questões com a gente também, que essas questões nos sejam conhecidas para a gente poder corrigir aquilo que precisa ser corrigido, né, João? Acertar o que tem que ser acertado. Eu desejo um bom domingo para vocês, chegando aqui ao finalzinho, né? Um abraço a todos, o nosso abraço fraterno ao pastor Gladstone Fernandes, que é nosso ouvinte, né? Sim, sim, amigo. Sim, sim. Beijão, gente, até mais. Até mais. Shalom.